Do Matheus lá, que começa como fotógrafo, até o Matheus hoje sentado na cadeira que você tá e estabelecer um CNPJ e uma carteira vasta de grandes clientes, o que se passou nessa década, assim? Como é que você se avalia lá no começo e até o Matheus de hoje? O que aconteceu para se estabelecer o CNPJ 3017? Cara, eu acho que foi... É profunda essa pergunta, né? Ela é profunda porque muitas coisas se passaram, assim. Então, se eu tentar passar de uma forma muito breve, eu começo a fotografar quando eu tinha 17 anos. Foi um acaso da vida. Um grande amigo, ele era professor de fotografia numa escola técnica, precisava fechar a turma, faltavam 2 alunos, ele insistiu muito. Na época eu prestei vestibular para engenharia civil e educação física, então não tinha ideia do que eu queria fazer. Aí eu falei, pô, vou fazer, vai, tô com 17 anos, etc. Enfim, parecia um hobby legal, interessante. Então eu começo o curso. Na época, meu pai também é fotógrafo, era fotógrafo, né? E aí eu me formei no dia 30, eu não lembro se maio tem 31 ou se é 30, mas enfim, em uma dessas duas datas no final de maio, acho que foi 31. E meu pai faleceu no dia 17 de maio. Minto, eu me formei dia 30 de maio e meu pai faleceu dia 17 de maio. E aí, cara, meu pai, assim, a gente era muito próximo, meu pai era a minha referência de vida em qualquer coisa. Então, quando ele faleceu e logo depois eu concluí o curso, eu falei, porra, acho que e não sabia o que fazer, achava que nada mais justo eu seguir um caminho que minimamente me deixava mais próximo dele e ficasse como se fosse Um legado. a continuação do legado dele, né? Uhum. Então, na época, essa escola que eu estudei, ela era dentro de uma empresa de fotografia de casamento, então o meu primeiro contato com o audiovisual como um todo foi através da fotografia de casamento. E eu começo a fotografar casamento. Então, eu passei 7 anos da minha carreira fotografando casamento. Foram 7 anos fotografando casamento no Brasil. Nessa época, quando eu tinha 17 anos... Me ajuda a fazer as contas aí, vai. 17, 28... 11 anos. 11, 2024, 2013. Nessa época, em 2013, eu morava no interior, morava em Franca. Então, eu fotografei casamento em Franca de 2013 a 2017, a 1º de abril de 2017. 1º de abril de 2017, eu vou para a Austrália. Moro 2 anos na Austrália. Cara, lá, assim, lá eu considero meus 10 anos em 2. Eu amadureci bizarramente, assim. Era um menino do interior que morava com a mãe, nunca tinha saído de casa. De repente, do nada, tá morando do outro lado do mundo, sem grana, sem falar o idioma, que é o mais difícil do que estar sem dinheiro. Uhum. Completamente tudo novo, precisando fazer as coisas acontecer e etc. Tudo mais. Eu peguei toda a grana na época que era o que tinha ficado de, abre aspas, de herança, fecha aspas, do que era do meu pai, assim, porque eu não considero por conta do valor, era uma coisa muito simbólica e pequena, sabe? Uhum. E aí eu passo 2 anos da minha vida lá. Então lá, cara, lá eu fiz de tudo. Lá eu fiz trabalho desde cleaner, que era retirar lixo em banheiro de prédio corporativo, até lavar louça em restaurante, servir bebida, servir carne em churrascaria, até meu inglês começar a ficar bom e eu começar a fotografar. Porque eu tinha duas opções, né? Ou fazer esses trabalhos que pagam bem, você consegue ter uma qualidade de vida boa e usufruir daquele dinheiro, daquele serviço, que é diferente aqui no Brasil. Uhum. Muitas pessoas que estão nessa posição de trabalho, como eu estava lá fora, podem me ouvir falar, porra, mas aqui no Brasil a gente não ganha igual, não sei o quê, não dá pra... Lá, cara, é igual, assim. Quem serve a comida no restaurante e quem senta pra comer no restaurante, muitas vezes recebem a mesma coisa, que é os mesmos $26 a hora, $22 a hora, $30 a hora. Uhum. Então eu tinha essa opção, como do outro lado eu tinha a opção de fotografar balada, que não era o que eu fazia, eu fotografava casamento, mas era melhor fotografar balada, que eu ia desenvolver cada vez mais meu skill de fotógrafo, que muito provavelmente naquela época era o que eu queria seguir de profissão, porque ainda não tinha muito claro, e me dava mais dinheiro. Então ao invés de eu ganhar $30 a hora, com um fotógrafo de festa eu ganhava 75, por conta do horário, enfim, por conta de várias coisas. E aí eu fico na Austrália durante quase 2 anos, eu volto em 2018 pro Brasil. Em 2018 eu volto para Floripa. Eu fico 6 meses morando em Floripa e eu achava que eu ia conseguir um baita trabalho em Floripa, porque eu tinha voltado da gringa, né? Tinha voltado da Austrália. Na minha visão, eu tinha um baita portfólio de festas e eu voltei para Floripa no verão,
que é o lugar que mais tem festas no verão, etc, tudo mais. Pô, eu falei, cara, vai ser batata, tipo, puta portfólio, num lugar legal, vou trabalhar muito. E aí eu acho que vem meu primeiro aprendizado, assim, da vida, que é você ser resiliente, né? Porque eu passei 6 meses, os 6 meses que eu passei, eu não fiz um trabalho. Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha feito nos 2 anos de Austrália para guardar como reserva. Eu tinha ido tudo embora nesse período que eu morei em Floripa. Aí bateu aquela água na bunda, assim. Aí aquele momento veio aquela sensação do tipo, porra, por que eu voltei? Porque hoje, quando você analisa as pessoas que saíram da minha realidade e elas vão para fora do país, cara, posso estar sendo ousado em dizer 100%, vamos dizer 99%. 99% das pessoas que têm a minha idade, que tinham não só a idade, mas a realidade em que eu vivia e saem do Brasil, elas não querem mais voltar. Então, porra, em todas as rodas de conversa que eu tinha na Austrália, ninguém queria voltar. Era todo mundo indo para mudar de vida, para ficar lá. Então, quando eu volto, mesmo contra todas as indicações, contra todo mundo falando, não volta, os meus amigos de lá, minha família daqui, tipo, o Brasil é uma merda, não sei o quê, papapá, eu voltei. Quando deu 6 meses, eu perdi todo o meu dinheiro, perdi assim, né, tipo, eu acabei custeando toda a minha vida durante esse período e não ganhava nada, eu olhei pra dentro e falei, cara, deveria ter escutado as pessoas. E aí eu fui falar com um amigo, fui desabafar com um amigo meu de intercâmbio, etc, o Renato. E aí ele falou pra mim uma parada que ficou na minha cabeça e sempre me guiou, eu tinha esquecido naquela época e depois voltou a ficar muito forte, assim. Quando a gente conversou e eu falei pra ele que ia voltar da Austrália pro Brasil, ele falou, tá aí o porquê que você gosta tanto de uma música do Stick Fingers, que é uma música que se chama Stick to the Plan. Eu falei, porra, Stick to the Plan. Tipo, né, se segura ao plano e vai embora. Tipo, não existe plano A, plano B, plano C. Existe um plano só Agarra. e é ele. E aí, quando eu voltei e deu tudo errado, falei, cara, não, vou provar pra essa galera que tava todo mundo errado e que eu voltei pra dar certo mesmo. Não tem como eu voltar e vou ser mais um cara frustrado, assim. Aí eu volto, então passo esse período em Floripa mal, venho pra São Paulo, passo o segundo semestre de 2018 em São Paulo tentando trabalhar meu nome, tentando me colocar no mercado, não consigo. E aí meu irmão na época fala pra mim que eu precisava trabalhar como freela pros outros, pro mercado me conhecer, pra eu entender como o mercado funciona e depois, talvez, ter algo meu. Então eu volto pro mercado de casamento em 2019, eu busco uma empresa de fotografia em São Paulo. Eu sempre tive muito claro os lugares que eu quero chegar como pessoa e como profissional. Então eu sei quais são as minhas metas, os meus números, o que eu quero atingir, quanto eu quero ter quando eu tiver 40 anos, quanto eu quero ter quando eu tiver 50 anos, o que eu quero fazer, o que eu já quero ter alcançado, etc. Tudo mais. Sempre foi uma coisa que eu sempre soube e eu deixei para isso ir acontecendo conforme a jornada fosse formando. Então, o caminho que eu vou trilhar para chegar lá é algo que é suscetível a mudanças ao longo do caminho. Mas eu sabia, tipo, eu sempre soube, sei onde eu quero estar. Então, quando eu vou buscar algo, eu falo, pô, peraí, eu não posso buscar por esse público, por esse tier aqui. Eu acho que eu tenho que buscar fazer parte dessa comunidade aqui. Porque nessa comunidade aqui eu vou encontrar algum meio que vai me levar para onde eu quero chegar, sabe? Então, quando eu tive esse raciocínio, eu fui buscar a empresa de fotografia de casamento de São Paulo que fotografava público grande, assim. Público que gastava, cara. Já fiz casamento de 5, 10 milhões de reais, assim. Número que é inacreditável você falar que as pessoas gastaram num casamento. Tô vendo do bilionário lá indiano que pagou. Existem vários daquele. Vários daquele. No Brasil um pouco menos, mas existem vários daquele. Existem vários. E aí eu trabalho, então, esse período de 2019 inteiro no mercado de casamento. 2019 para 20, eu viro o ano fora com a minha família. Tenho a oportunidade de janeiro ir para Nova York. Passo 8 dias em Nova York e nesse período em Nova York eu conheço o Alfredo Soares. Sócio da VTEC, sócio do G4 Educação. Já? Já. E aí a gente se conheceu, cara, foi um dia que a gente passou junto trocando pra fazer foto, então eu fotografava ele e a minha expectativa era que ele me postasse e aquilo virasse conteúdo na rede social e as pessoas que seguiam ele começassem a me seguir, então eu não queria nada disso além de seguidores. Só que a gente fica muito próximo e fica muito brother. Então, quando a gente volta pro Brasil, eu continuo a minha vida de fotógrafo de casamento de funcionário na empresa que eu trabalhava, ele continua a vida dele. Vem pandemia, tudo acaba, ele me liga em maio de novo,
É a primeira vez que eu paro pra analisar isso. Em maio, de novo, na mesma época em que o meu pai faleceu e eu comecei eu me formei no curso de fotografia, ele me liga e fala, cara, vou lançar um livro, Bora Varejo, que é um resumo de todas as lives que eu fiz aqui durante a pandemia, e eu queria que você fotografasse a capa. E aí foi quando virou muito a chave, assim, porque eu falei, cara, não faço retrato, não faço capa, eu nunca fotografei no estúdio, eu não sei fazer retrato de estúdio. Ele falou, não, acho que vai ser bom pra tua carreira e tal, não sei o quê, vamos testar, vamos tentar, etc. Eu falei, tá, bora, vem aqui no escritório e a gente tenta. E aí ele veio, cara, a gente pegou uma parede mais ou menos do tamanho daquela porta ali, um pouco mais larga talvez, fizemos uma foto, coloquei 2 luzes, que era o que eu fazia em casamento, então, tipo, eu basicamente repliquei a luz que eu fazia retrato de beleza da noiva, eu fui fazer a foto do livro dele, e aí foi legal porque eu fiz a foto da capa do livro dele, eu fiz a foto da capa do livro do Thales Gomes, eu fiz a foto da capa do livro do Davi Braga, e depois do Thiago Concer, que são 4 caras que naquela época, se você juntar a audiência de todos eles, cara, alcança ali fácil, acho que 1,5 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas. Então, o que aconteceu? Além deles terem uma audiência muito alta, eles têm um negócio que eu acho muito bizarro, assim, e eu trabalho muito para conseguir construir o mesmo. Eles conseguiram criar online uma comunidade muito bizarra. Sim. Então, assim, o que eu digo com comunidade, né? Quando eu fotografei esses caras e eles começaram a me marcar, o que aconteceu? Eu não comecei a ganhar só seguidor. Eu comecei a ganhar seguidor e cliente. Ou então, às vezes, eu ganhava cliente e depois seguidor. Por quê? Porque esses caras criaram uma comunidade que dentro dela, tudo, como eles entregam resultado e os parceiros que eles acabam angariando durante a jornada também entregam resultado para eles, a audiência deles querem fazer a mesma coisa que eles fazem com as mesmas pessoas que eles fazem. Então, pô, quando a galera começou a ver, eu comecei a ter muito pedido de fazer retrato de empresário, executivo, de C-level, de marketing digital, etc., no estúdio. Isso foi 2020, ápice da pandemia, sabe? Hoje se encontra vários fotógrafos fazendo retrato para posicionamento online, etc., enfim, tudo mais. Mas eu digo que a gente começou uma onda muito legal assim no mercado, sabe?